não tem, né? A gente fica em paz com eles, mas medo de bicho homem a gente tem. Muitas vezes essa caça, esse tráfico é feito exatamente para a sobrevivência do povo nordestino. O rastro aqui, mais de um palmo, passa de um palmo, 4 dedos, 42 rastros da Havaiana e Ararinha. Aqui tem a jandaia, tem a ararinha azul, tem o papagaio de 3 espécies, tem o periquito médio, Tem o periquitão. tem o periquitão e o periquitinho, daquele miudinho. O Brasil é o ninho do maior número de espécies de aves do planeta. Em 1502, no primeiro mapa a mostrar o país para o resto do mundo, a nova descoberta foi representada por 3 araras vermelhas. Periquitos, papagaios, araras e maracanãs. Os pássaros barulhentos e multicores da família dos psitacídeos dominavam a paisagem. E logo chamado de Terra Papagales, o Brasil ficou famoso por sua fauna farta e exótica. Mas o Brasil mudou muito e hoje são outros 500. 24% dos psitacídeos brasileiros estão ameaçados de extinção. São 500 anos de caça, perseguição, mutilação, contrabando, tráfico. Calcula-se que só no Brasil, 12 milhões de animais são retirados da natureza a cada ano para abastecer o comércio ilegal dentro e fora do país. E na terra dos papagaios, são eles, os coloridos psitacídeos, os mais cobiçados. Antes, eram levados pelos viajantes para comprovar o encontro de novas terras. Hoje, são levados por traficantes para ser exibidos em gaiolas de colecionadores. Na verdade, acho que no país, no tamanho do Brasil, fiscalização só, ela não vai resolver, né? Lógico, vai coibir bastante, vai ajudar, mas resolver definitivamente esse problema não. A gente precisaria realmente aí a cooperação das pessoas que estão tentando adquirir essas aves, principalmente colecionadores, né? Que acabam adquirindo essas aves para ter em casa e, sei lá, realçar talvez o status. A cada 10 animais retirados do seu habitat natural, apenas um chega às mãos de um comprador. 90% morrem no caminho. A cobiça e o preço crescem na mesma proporção que a dificuldade de captura e o risco de extinção da espécie. Uma equação que coloca esse belo pássaro azul entre os mais procurados pelos caçadores. O senhor vê alguma solução para todo esse problema? Claro que vejo, sim. O princípio tem que ser o da educação. Preciso que o governo implante programas que eduquem o povo e que certamente adiante teremos resultado positivo. O mercado internacional de animais silvestres movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. É o terceiro maior negócio ilícito do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. E pior, entre caçadores, autoridades, traficantes, ONGs e pesquisadores, o ambiente é de desconfiança, cumplicidades, irregularidades e impunidade. No sertão nordestino, o cangaço ecológico domina a aridez da caatinga. Para caçar ou defender espécies ameaçadas, cada lado apresenta suas armas, como nos tempos de Lampião. Na terra dos cangaceiros, a saga da arara azul de Lear é um exemplo deste embate. A luta pela sobrevivência da espécie lembra a dura vida do sertanejo, marcada por tragédias e perdas, mas também por persistência, resistência e esperança. Na reportagem especial de amanhã, você vai saber como vivem os últimos exemplares da espécie que ainda sobrevoam a imensidão da caatinga.
Estes são os últimos exemplares de uma espécie. Em todo o planeta, restam pouco mais de 150 araras azuis de Lear em liberdade. Todas no sertão da Bahia. Por ser uma das mais bonitas e mais raras, esta espécie vem sendo capturada na natureza para integrar coleções ilegais de aves pelo mundo afora. Colecionadores internacionais chegam a pagar $50 mil por uma arara azul de Lear. O local onde elas vivem foi identificado na década de 70. Fica na região conhecida como Raso da Catarina, entre os municípios de Jeremoabo, Euclides da Cunha e Canudos. Uma área dominada por chapadas, com altitudes que variam de 400 a 800 metros e grandes formações rochosas. Ursos d'água de regime intermitente esculpiram verdadeiros desfiladeiros no solo de arenito. Nos paredões que se formaram, surgiram as fissuras, e são nelas que as araras azuis se abrigam. Ao contrário de outras aves da mesma família, a arara azul de Lear não dorme empoleirada, mas sim acomodada nas saliências dos paredões de arenito. Tradicionalmente, duas áreas são usadas como dormitório. A primeira é a Toca Velha, no município de Canudos, que para muita gente é o mesmo local que abrigava os cangaceiros do bando de Lampião. A área de 160 hectares, numa região muito seca e de vegetação rasteira, foi comprada em 1991 pela Fundação Biodiversitas. Desde então, é mantida uma base de apoio que permite a permanência de pesquisadores no local. Aqui na Serra Branca, o clima é mais úmido e a vegetação, consequentemente, mais exuberante. As formações rochosas, como vocês podem ver, são lindíssimas. E a maior concentração das araras azuis de Lear aqui na região se dá durante o período reprodutivo. Ela coincide com o período das chuvas, que começa no fim do ano. Poucas aves se reproduzem e a média de sobrevivência é de 2 filhotes por casal. Quando a gente encontra algum ninho, que a gente tem certeza que é, a gente faz a medição com um clinômetro, um aparelhinho que a gente improvisou aí, mas que funciona bem. A gente mede ângulo e distância da gente até o pé do paredão. E a gente consegue saber a altura que o ninho está do chão e a altura do morro também. E isso a gente tenta ver se existe algum padrão que as araras obedecem para ocupar algum ninho. Lilian é formada em biologia. Fábio ainda está cursando a universidade. Desde fevereiro, os dois estão monitorando os ninhos da Serra Branca. Mesmo sem infraestrutura, dormindo em barracas e com equipamentos improvisados, o trabalho deles é fundamental para saber se a população de araras está crescendo ou diminuindo. Quantos ninhos vocês estão calculando aqui na região? Aproximadamente, que a gente ainda não tem certeza, 15. Como é que você se sente trabalhando num lugar assim que é tão isolado e agora ainda sabendo que você corre o risco de dar cara a cara com o caçador aqui? Trabalhar num lugar desse assim, pra mim, sempre foi assim, é um sonho, né? Porque medo de bicho a gente não tem, né? A gente fica em paz com eles, mas medo de bicho homem a gente tem. Esta é a melhor época para a observação dos filhotes, enquanto eles ficam no ninho e são alimentados pelos pais. Mas é também a época de maior risco para a espécie. Até o final de junho, os ninhos são os alvos dos caçadores. Amarrados em cordas, eles descem os paredões e saqueiam os ninhos. Araras, filhotes e até ovos são levados e vendidos para os contrabandistas. Ajuda aqui. Olha, numa boa, quiser eu vou chamar todo mundo. O destino final é sempre a gaiola de um colecionador. O elo que sustenta este verdadeiro cangaço ecológico. Uma batalha para a qual os pesquisadores, fazendeiros e responsáveis pela fiscalização não estão preparados.
uma das regiões mais secas do Brasil. Mesmo assim, tem uma fauna rica e diversificada. Pouco mudou por aqui desde que a região era frequentada por Lampião e seu bando. No raso da Catarina ainda se vive o cangaço. Como no início do século, a região está cheia de bandidos. Armados e perigosos, hoje eles saqueiam a natureza e deixam o Brasil cada vez mais pobre. Aqui, a vegetação seca e agressiva está enraizada numa camada de areia fofa. Apesar do solo ser fértil em várias áreas, o que domina por aqui é uma vegetação baixa, adaptada a pouca água, como os cactos e as suculentas. No raso da Catarina, não existe sequer um olho d'água. Quando estia, fica muito difícil. A gente vai para a água, daqui uma légua mais subindo numas grotas de serra, para ir apanhar água nos cadeirão mesmo da natureza, que fica lá naqueles lugares difíceis. Só a gente mesmo que é morador sabe de tudo. Seu Zequinha nasceu aqui, como seu pai. O avô foi o primeiro a chegar. Se instalou com a família em uma das tocas, perto do município de Canudos. Pega até as cabras daqui do chiqueiro. Aqui, viveu com a família, construiu uma casa de farinha e só saiu da toca quando uma das paredes de arenito desmoronou. Tudo é desse tamanho. Dona Marinha também mora no raso, só que para os lados de Paulo Afonso. Chegou na década de 30 e foi ficando. Marinha, o marido e 2 de seus filhos sobrevivem de pequenas roças e criações. O que vocês plantam por aqui? Milho, feijão, abroba, melancia, tudo. E tá dando tudo esse ano? Tudo, só não dei abroba porque eu não plantei abroba. Se tivesse plantado, eu tinha dado. Não tinha semente. Este ano, a chuva veio. Aí, trevoada, já vem perto. Vem? Hoje vem? Como é que o senhor sabe quando vem chuva? O vento chamou não. A gente tá vendo o trovão aí, o vento tá trazendo lá pra cá, já tá bem aí, ó. E quando chove, a caatinga imediatamente se transforma. O verde exuberante, porém efêmero, se espalha por todos os lados. As plantas florescem, colorindo ainda mais o cenário e garantindo a sobrevivência de inúmeras espécies. A biodiversidade da região é tão grande que em 83 foi criada, por decreto do então presidente João Figueiredo, a Reserva Ecológica Raso da Catarina. São 99 mil hectares sob responsabilidade do IBAMA. Só que a vida por aqui está ruim, mesmo quando chove no chão. A reserva está praticamente abandonada. Suas instalações, 4 casas e uma sede, que deveriam servir de moradia para os vigias e pesquisadores, vêm sendo ocupadas por caçadores. Nós estamos tendo aqui grande dificuldade porque eles estavam fazendo aqui, morada aqui, né? Estavam fazendo aqui acampamento, então nós tentamos acabar com isso aqui, mas aí eles sempre aqui dentro, quando nós descobrimos, já estava toda acabada de destruir a casa aqui, e nós não temos conhecimento de quem foi realmente, porque eles tomam conta que isso tudo desaparece. O funcionário que morava na casa morreu há 2 anos e não foi substituído. Os outros 2 vigilantes moram a mais de 40 quilômetros daqui. Além disso, este é o único veículo do IBAMA na região. O que você encontra por aí que você tem que combater? Traficante de animais, pássaro, madeireiro, certo? Sempre gente armado, querendo matar o funcionário, né? E sempre estão aí. Você já recebeu ameaça de morte? 4 vezes, mais ou menos. Hoje o raso da Catarina está cortado por estradas precárias e trilhas abertas pelos caçadores. E é pelo raso que os caçadores têm acesso às áreas de serra mais ao sul, habitat das araras azuis de Lear e de várias outras espécies ameaçadas. É muito rápido, eles agem com rede, corda,
E no período de algumas horas, 2, 3 horas, eles fazem, descem no ninho e tentam pegar os bichos. Destruição, desertificação, extinção. Hoje, até mesmo a asa branca não pode mais bater asas do sertão. Engaiolada, ela retrata a situação precária de abandono em que se encontra o raso da Catarina. E na matéria especial de amanhã, o fracasso do Ibama na região durante a operação deflagrada para proteger as araras azuis de Lear. Pela região do raso da Catarina. Chegam até as bordas das serras onde vive a arara azul de Lear. Biólogos estão na área desde fevereiro, fazendo o levantamento dos ninhos e dos filhotes das araras azuis nascidos na temporada. Os mesmos ninhos estão também na mira dos traficantes. Quando a gente vê alguma pegada ou vestígios, né, como cordas e redes de caçadores, a gente vai até a cidade e traz a polícia até a estação. Desta vez, não deu tempo. Na fazenda Serra Branca, os biólogos encontraram as cordas escondidas no pé do paredão e rastros pelas trilhas antes da ação dos caçadores. Mesma coisa, né? Como é que você se sente agora sabendo que tem traficante aqui dentro? Eu me sinto como uma moça desonrada. É assim como eu estou me sentindo. A RENCAS, Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres, denunciou a situação à Procuradoria-Geral da República. O Ibama foi acionado e enviou fiscais de Brasília e Vitória da Conquista. Eles chegaram com muita disposição. Quero que o senhor acredite o seguinte, nós estamos aqui numa boa vontade, vontade de pegar esse pessoal, certo? O senhor não imagina. Mas também vieram com muito pouco conhecimento sobre a região. E a descoberta foi penosa. Mesmo com carros tracionados, a falta de prática para dirigir no solo de areia fofa da região fez com que a equipe gastasse horas consertando e desatolando seus veículos. Mais horas do que fiscalizando. O manual teve que ser consultado, pois ninguém sabia operar o guincho. No alto da serra, mais vestígios da presença de caçadores. Os peões da fazenda encontraram pegadas recentes nas trilhas de gado que circundam os desfiladeiros. Neste momento, homens do Ibama de Brasília e da Bahia estão seguindo esta trilha. Vamos ver o que acontece. Apagou, Rafa, mas aqui vem direto. O rastro aqui, ó. Mais de um palmo. Passa de um palmo e 4 dedos. 42 o rastro da Vaiana e é Vaiana. Eles dois são os rastreadores, né? Pra mim na frente, se tiver qualquer problema sério aí, eu vou responder o processo, fica ruim, não fica? Não, aí é complicado. Mas você acha que os caras estão pra cá? Só sabe a gente indo. Andar em trilhas abertas pelo gado é complicado. Os arbustos arranham o corpo. A temperatura passa dos 40 graus. No alto dos paredões, acampamentos usados pelos caçadores na Serra Branca. Vestígios de fogueira, gravatás cortados, rastros, mas nenhum sinal deles. O rastro do sacana direto para lá, foi e veio. Então vamos pegar por lá. Nós demos azar, porque se ele tivesse aqui, você tinha certeza que ele ia fazer cumprir a lei. Com certeza. Mas não foi o que aconteceu. A equipe de fiscalização seguiu para a reserva ecológica do Raso da Catarina e encontrou mais problemas. Para
dificultar a fiscalização, os caçadores costumam derrubar árvores no meio do caminho, impedindo assim o acesso de carro pelas poucas estradas que cruzam raso. Um trabalho extra para os fiscais do IBAMA. O pior aconteceu quando os fiscais encontraram um grupo de caçadores. A gente encontrou com 9 caçadores nesse carro, com 13 cães e o carro atolado lá para frente. Nenhum deles tinha documento, então a gente não pôde fazer nenhum auto, né? Mas a gente rebocou o carro até aqui para depois eles virem buscar aqui e a gente sacrificou os cachorros. O carro dos caçadores reflete as condições de vida da região. Os 8 cachorros mortos a tiros e um abandonado no local com um tiro de raspão na pata refletem o despreparo da equipe do IBAMA, cuja principal missão aqui deveria ser a de proteger a fauna e combater os caçadores. A situação é crítica no raso da Catarina. Caçadores invadem a região e levam de tudo. Mamíferos, répteis e aves. Para abastecer o mercado ilegal de animais silvestres, estão dizimando uma das mais ricas faunas do sertão nordestino. A operação realizada pelo IBAMA para combater o tráfico na área da reserva ecológica teve um saldo desastroso. Nenhum dos caçadores encontrados foi preso ou autuado. E quem pagou caro foram os cachorros, mortos a tiros pelos fiscais. Eles iam passar um bom tempo aqui. E o que aconteceu com eles? A gente deixou eles a uns 40 quilômetros para trás, que não tinha condição, que os nossos carros estavam cheios, né? E eles devem ter vindo caminhando alegremente aí. Você não sabe o nome de ninguém, não deu para indiciar ninguém? Não, cada um falou o nome lá, José, João, não sei o quê, mas não tem, a gente não tem do número, documento e tal, você não pode preencher um auto, né? A versão dos caçadores é outra. Nivaldo Pereira da Silva era um dos 10 caçadores. Mora nesta casa, num pequeno povoado chamado Sítio do Lúcio, perto de Paulo Afonso. E diz que aqui na região, sem caçar, não dá para sobreviver. Para comer, às vezes nós pegamos um tatu, vende para comprar farinha, 1 quilo de açúcar para os filhos, que às vezes não tem, amanhece o dia assim, você vê uma criança dessa, pede um café para ir para a escola, coitado, vai com fome que não tem nem um café para ele tomar. Nivaldo sabe que ele está errado e que caçar animais silvestres é crime, mas critica a ação dos fiscais. Aí chegaram, furaram os pneus do carro, mataram os cachorros, botaram fogo nas coisas e aí se arrancaram e vieram embora. Eu mesmo tive medo de morrer, não. Eu não sei como não morri na hora. Não morri porque eu não tenho problema de coração. Eu sinto dó dos meus cachorros, que eu gostava muito deles. Mataram os 2 bichinhos, todos os 2 amarrados assim. As equipes de fiscalização do IBAMA já saíram do raso. Agora é a vez do Exército. A Companhia de Infantaria de Paulo Afonso chegou ontem para uma semana de treinamentos de rotina. Sua presença inibe a ação dos caçadores. É mais uma iniciativa que pode ajudar a proteger uma das espécies com maior risco de extinção no Brasil, a arara azul de Lear. Além de levar filhotes e até ovos, os caçadores ameaçam a segurança dos pesquisadores que tentam estudar e salvar as araras. A gente teve que interromper o projeto, né? E alguns dados, então, eles foram perdidos para esse período de procriação. Muita coisa a gente conseguiu, a gente já tinha cadastrado 14 ninhos, então muitos dados ainda virão desse projeto. Medidas estão sendo tomadas agora para verificar o ocorrido, né? E nós estamos fazendo um levantamento dos fatos do que ocorreu. Eu acho que é rotina nossa, né? A fiscalização. A sociedade pode ficar despreocupada que o IBAMA está tomando as suas providências.
Enquanto fiscais, pesquisadores e ambientalistas discutem possíveis alternativas, os últimos exemplares de uma espécie lutam contra a extinção. Na árida realidade da Caatinga nordestina, a arara azul de Lear tenta sobreviver ao cangaço ecológico. Não há gente ou não há como esse do sertão. Elas moram nas serras do sertão, ao norte da Bahia. Voam pelos desfiladeiros quando a noite é de lua. Fazem seus ninhos e abrigam seus filhotes nas cavidades dos paredões de arenito. Se alimentam dos frutos da palmeira licuri. Foram descritas em meados do século XIX e naquela época eram muitas. Na década de 70, foram reencontradas por pesquisadores. Tinha mais arara, só que ninguém sabe a quantidade, que ninguém contava, nesse tempo ninguém importava com arara. Na década de 70 também são descobertas pelos traficantes. Traficantes que não se importam, mas exportam. Eu considero a arara azul de Lear como a vedete brasileira do tráfico internacional e talvez uma das grandes vedetes. É raríssimo e a raridade faz o valor nesse caso. A Polícia Federal, através de sua divisão Interpol, é um dos órgãos que tem tido mais sucesso no combate ao tráfico das araras. Nos últimos 2 anos, 12 araras azuis de Lear foram resgatadas das mãos de traficantes e de criadouros ilegais. Olha, numa boa, se eu vou chamar todo mundo, porque todo mundo é chamado, não? Não se sabe quanto tempo elas ficaram trancadas dentro destas caixas, sem espaço para se movimentar, sem comida, sem água. Da liberdade para o cativeiro é um longo e penoso caminho. Um caminho que não tem volta e só leva a um destino, a extinção. Por isso, hoje merecem o esforço sobre-humano da própria humanidade para salvar o que durante tanto tempo se tentou destruir. Mantê-las em cativeiro não significa conservar a espécie, mas dá aos biólogos a chance de novas pesquisas. Genética, reprodução, comportamento e endemias são apenas alguns exemplos. Tudo isso vai ser analisado. A gente vai começar um trabalho bastante forte em cima disso, com vários veterinários envolvidos, para tentar decifrar tudo isso antes de pensar em reintrodução. São poucas as araras azuis de Lear conhecidas oficialmente em cativeiro. Aqui no Zoológico de São Paulo estão 11 exemplares. No Zoológico do Rio de Janeiro, mais 4. Em Singapura, 2 indivíduos. Na Inglaterra, 3. E em Busch Gardens, nos Estados Unidos, mais 2 exemplares. São muitos os rumores de diversas outras araras azuis de Lear mantidas ilegalmente em cativeiro, dentro e fora do país. São muitos também os problemas para mantê-las em liberdade. As araras azuis de Lear vivem na Caatinga e as formações arbustivas no Brasil nunca mereceram atenção. São devastadas para dar lugar a pastagens e culturas agrícolas. São também devoradas pela criação extensiva de cabras. E as cabras comem tudo que brota, inclusive os brotos da palmeira licuri, cujo fruto é o principal alimento das araras. Estão cercadas pelos problemas sociais que afetam uma das regiões mais áridas do Brasil. Aqui, falta chuva, falta comida, falta trabalho, saúde e educação. E, acima de tudo, as araras são o alvo preferido dos caçadores, traficantes e colecionadores, que, com sua cobiça, causaram uma redução drástica no número de araras em liberdade, ameaçando a sobrevivência da espécie. O tráfico de animais só existe porque existe o comprador desses animais. A sociedade brasileira tem que ter consciência de que esses animais são, acima de tudo, um patrimônio do Brasil. É um patrimônio da própria sociedade. E você não pode comprar o que é seu.
Para evitar a extinção das araras azuis de Lear, ONGs, biólogos, mateiros, fazendeiros, Comitê de Preservação e IBAMA, todos sofrem com a falta de verbas, de equipamentos e de infraestrutura. Trabalham em condições tão adversas porque sabem que o seu trabalho é inadiável. Tudo para fazer com que todos nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, acreditemos que a arara azul de Lear existe, fora dos livros ou das reportagens mostradas na TV. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar